Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 6 de maio de 2021, quinta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. O Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre o home office, se tem afetado a saúde mental dos brasileiros. Vamos falar também sobre direito e religião, o papel da liberdade de religião ou crença no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Outro assunto muito importante que vamos abordar é sobre o sistema tributário, que é mais injusto com as mulheres. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E vamos falar agora com o repórter Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, um bom dia a você, Fábio de Lima, a todos os telespectadores. Vamos falar de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, pode ser? Lógico, fique à vontade, Jeremias. Fábio, é o seguinte, a proposta que vai definir as prioridades do governo para 2022, 2020, o ano que vem, né, já chegou no Parlamento Paulista, né? Me parece que foi publicado no sábado no Diário Oficial. E a LDO, a gente sabe que compõe aí as peças orçamentárias, né? Ela segue as diretrizes do Plano Plurianual, que foi votado o ano passado na Assembleia Legislativa. Agora chega a LDO, que são as diretrizes, né? E depois, então, vem o orçamento. Olha, o projeto da LDO vai ficar em pauta por 15 dias, correto? Então, os parlamentares, por este período, eles podem analisar o texto e apresentar as emendas, ou seja, propostas da Lei de Diretrizes que vem do Executivo, né? As várias pastas da saúde, educação, enfim, elas todas ajudam a elaborar o projeto, que depois é unificado na Secretaria da Fazenda e aí, então, enviado por meio do governo de São Paulo, pelo governador, para a Assembleia Legislativa. Então, começa um debate quente aí nos próximos dias no Parlamento Paulista. E depois dessa etapa de 15 dias para receber as emendas, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias segue para as comissões, né? São 65 artigos e 4 anexos. É o projeto de lei 265 de 2021. Pode guardar aí, Fábio, que todos nós vamos ouvir falar bastante dele nos próximos dias, né? Ele direciona as metas e também as prioridades da administração pública estadual para o próximo ano, como eu já disse. O governo estima uma receita fiscal de 245 bilhões e 500 milhões de reais para 2022. As despesas devem ser de 228 bilhões e 500 milhões. Na proposta também são definidas as alterações tributárias, aplicação de recursos pelas agências de fomento, administração da dívida pública e também as despesas com os servidores, que tem aí um peso importante no orçamento. A LDO, que é o planejamento orçamentário, segue as diretrizes do Plano Plurianual, conforme eu expliquei, e essas metas e prioridades para 2022 estão ligadas a 9 objetivos estratégicos, que são aqueles básicos que a gente já conhece, né, Fábio? Educação, saúde pública, segurança com ferramenta de inteligência no combate à criminalidade, desenvolvimento econômico e social, qualidade de vida urbana, moradia adequada e mobilidade, agricultura, desenvolvimento sustentável. Agricultura competitiva, desenvolvimento sustentável e promoção de uma gestão pública moderna e eficiente é o que registra aí o governo do Estado. No campo da saúde, a gente lembra que um dos objetivos do governo para o orçamento é vacinar 90% do público-alvo contra a Covid-19. Tem também a questão da qualidade de vida urbana e mobilidade, né? O governo, neste campo, pretende concluir as linhas do metrô, da CPTM, viabilizar regularizações fundiárias e entregar e melhorar unidades habitacionais. Agora, tem a questão também da educação. Preste atenção aí, porque tem metas importantes já na Lei de Diretrizes Orçamentárias que os deputados irão debater.
as pretensões do governo do estado de São Paulo são criar 150 mil vagas de ensino profissionalizante, o Novotec, visando alcançar 30% dos estudantes do ensino médio e oferecer 16 mil vagas em cursos de ensino superior e também à distância. Melhorar a infraestrutura e reforçar a segurança de 100% das escolas, além de implantar um método de educação integral em 147 instituições de ensino e melhorar o posicionamento do Estado no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Fábio, não sei se eu tenho mais tempo aí, mas tem mais informação aí para complementar, que é sobre a pandemia. Ô Jeremias, eu acho interessante essa informação que você está dando, porque você até brincou, falou, Fábio, nós nos próximos dias vamos falar muito sobre a LDO. E eu acredito até que nos próximos meses, né? Porque o assunto é muito importante e enquanto a gente não tem um controle da pandemia, essa questão de orçamento sempre fica muito dependente da pandemia. Afinal, saúde, por exemplo. Nesse momento, o investimento em saúde tem que ser maior do que em qualquer segmento. Você falou da educação. Quantas crianças tiveram dificuldades de ter aulas à distância, né? Porque às vezes não tinha um tablet ali. Você falou do transporte público. Essa é uma das maiores críticas aos governos de todos os estados, né? As prefeituras de todas as cidades brasileiras. Como fazer isolamento social se o transporte público, principalmente horário de rush, ele costuma ser muito cheio. Ou seja, tudo isso está atrelado à LDO e ao momento que nós vivemos. Afinal, vamos conseguir controlar definitivamente essa doença este ano ou não? Essa é a pergunta, né, Jeremias? Exatamente, Fábio. Você tocou no ponto central, porque, inclusive, na mensagem que o governador enviou, ele diz o seguinte: olha, no projeto enviado, o governo explicou que a crise sanitária impossibilitou uma projeção orçamentária precisa. A preparação das diretrizes orçamentárias para o próximo ano ocorre em um contexto ainda excepcional. Diretamente influenciado pelos severos efeitos sanitários, sociais e econômicos da crise de escala internacional provocada pela pandemia, conforme você me citou, do novo coronavírus, é o que diz a mensagem do governador João Dória, ou seja, uma projeção, impossibilitou uma projeção orçamentária precisa, né? A gente sabe que o orçamento desse ano aí de 245 bilhões não vai ter grandes incrementos orçamentários em relação ao ano passado, e a discussão vai ser muito em torno disso realmente, né? Porque, inclusive, em relação à pandemia, nós sabemos que as emendas individuais dos deputados, elas têm aí já um comprometimento de 50% para a área da saúde, mas a ideia que já tem sido colocada em proposta no parlamento é para que estas emendas, esses valores que os deputados podem carrear para as suas regiões sejam destinados exclusivamente para a vacina, né? Então, esse é um outro debate importante. E, como você colocou, no campo da educação, né, tem metas importantes aí, mas a gente sabe que foi um ano difícil, um período de aprendizagem, então a gente vai esperar os próximos dias para ver como é que isso se sucede. Fábio, eu fico por aqui agradecendo bastante e se você precisar a gente volta e um bom jornal a todos. Maravilha, obrigado. Um bom jornal para nós, Jeremias. Muito obrigado. E vamos agora com a nossa primeira entrevista do dia aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre o home office, se tem afetado a saúde mental dos brasileiros. Muita gente reclamando sobre isso. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Inovação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a FGV, em maio de 2020, mostrou que o home office durante o isolamento social gerou barreiras para os trabalhadores. Entre os resultados, 56% dos entrevistados afirmaram que encontraram muita dificuldade ou dificuldade moderada em equilibrar as atividades profissionais e pessoais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Marilene Kede. Ela é psicóloga especialista em atendimento clínico. Marilene, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Um prazer estar falando com você, com o público. Muito obrigada. O prazer é nosso de você ter aceito o nosso convite. Marilene, fale um pouco a respeito disso. Realmente o home office tem trazido transtornos, problemas psicológicos às pessoas? Fábio, foi uma mudança muito grande de rotina, né?
As pessoas estavam acostumadas com os relacionamentos interpessoais, sair para trabalhar, ter esse contato, e o que não com a pandemia não é possível. Então, causou na medida do que as pessoas foram aprendendo no dia a dia a se organizarem. E a base para a saúde mental no trabalho home office, no trabalho remoto, é a organização. Tem que ter uma rotina saudável, bem organizada, equilibrar as funções profissionais com pessoais, porque aí sim vai evitar de desencadear algumas doenças mentais ou até mesmo agravar, porque quanto mais a rotina ela é desorganizada, a pessoa não vai por prioridades, mais estressante ela fica. Então, a pessoa às vezes fica trabalhando até altas horas da noite e sente que não produziu. Então, fica naquilo do estresse, da ansiedade. Isso vai se agravando com o dia a dia. E muitas pessoas chegam mesmo a verbalizar que estão no seu limite, que estão esgotadas, em especial as mulheres, que acumulam muito mais funções. Marilene, tudo que você está falando é muito interessante, porque nós aqui também fazemos o trabalho híbrido, né? Tem dia que nós estamos presenciais aqui na TV, tem dia que estamos trabalhando home office, e isso que você falou, nós precisamos nos organizar, e isso tem sido aprendizado para todo mundo, né? Porque é diferente você estar no escritório totalmente focado no trabalho, conversando ali com seus colegas, fazendo ali reuniões o tempo todo, e você às vezes está isolado ali e cheio de coisas para se distrair, né? Às vezes quem tem filhos, né? Um chamado ali da criança, a pessoa já se distrai. Ou seja, a primeira coisa, o básico é você saber se organizar dentro da sua própria residência, né? Exatamente, organizar a rotina de uma maneira saudável. Se necessário for, peça ajuda. Dentro de casa, tem que dividir as tarefas. Então, quando se divide, fica mais fácil de manter a organização, a disciplina. Você tem que pensar o seguinte: não é porque você não está saindo para trabalhar fora que você pode levar do jeito que dá, porque não é assim dentro de casa. Vai chegar um momento que você vai sentir, o corpo dá sinais e dá sintomas. Marilene, eu lembro que quando começou essa coisa de home office, motivado pela pandemia, né? Eu lembro que assistindo uma entrevista até de um especialista, ele falou que uma coisa que ele sugeria, que para muitas pessoas trazia um bom resultado, era você logo de manhã, você se arrumar, você se trocar como se você fosse realmente para o ambiente de trabalho. Então você trabalhasse em casa como se realmente você estivesse no escritório. E eu passei a fazer um pouco isso e realmente parece que você se sente um pouco mais focado no que você tem que fazer. Quais outras dicas que você sugeriria para uma pessoa que trabalha em home office para que ela consiga se focar realmente no trabalho que ela precisa executar? O cérebro trabalha muito bem com a rotina. Então, isso é fundamental: levantar, tomar o seu café da manhã, se vestir adequadamente para trabalhar, e montar o seu dia, agendar o seu dia através das prioridades, Fábio. Isso dá certo. Então, vamos começar pelas prioridades. E aí você vai se ajustando durante o dia. Ter horários organizados para o café da manhã, para as refeições, para os momentos junto da família dentro de casa, para fazer os seus contatos pelas redes sociais, com a família, videochamada. Isso vai ser a base para a saúde mental. Prioridades, comece sempre por elas. E no final do dia você vai estar tranquilo porque foi cumprindo com o que era importante naquele dia da sua agenda, e aí o que não deu para fazer nesse dia, passa para o dia seguinte. E muito cuidado também, o autocuidado. Então, ter horários para as alimentações, para as refeições, e refeições saudáveis, porque muitas pessoas dentro de casa belisca aqui, belisca ali, come uma coisa, come outra, isso vai prejudicando a saúde física. Então, ter também esse autocuidado. Marilene,
o fato de a pessoa estar em casa, muitas vezes é necessário também uma adaptação da própria empresa, que a empresa às vezes começa a pedir demandas para o funcionário, como se de repente ele já tivesse resolvido as anteriores, né? E o funcionário não pode dizer não. Então, às vezes, o ritmo também de trabalho que vem da sede da empresa para o funcionário em casa fica um pouco fora de time, né? E a pessoa acaba ficando sobrecarregada. Essa adaptação também passa pelas empresas? Precisa passar, e muitas já estão entendendo isso, porque senão o profissional ele vai perdendo a motivação, ele vai entrando assim até que numa fadiga, né? Porque ele vai trabalhando, trabalhando, não sente, não acha que está produzindo muito de tanto que está sendo solicitado, e aí isso pode dar complicações mesmo para a saúde mental, para a produtividade dele. Então, é importante que a empresa entenda isso, que não é porque o profissional está dentro de casa que ele tem o dia inteiro só para trabalhar. Não, ele tem a vida pessoal também dele, ele precisa cuidar da saúde física e mental. De uns tempos para cá, Marilene, a gente tem muito escutado falar naquelas síndromes de ansiedade, né? Síndrome de burnout, né? Acho que é esse o nome. Essas doenças estão aparecendo mais agora com a pandemia e com as pessoas às vezes trabalhando em excesso, mesmo estando em casa? Olha, as pessoas, quando elas se veem com muitas funções, são muito perfeccionistas, não sabem dizer não, não conseguem organizar a sua rotina, equilibrar as suas funções, ela pode sim começar a sentir uma baixa de energia, uma falta de motivação, sentir sintomas no corpo, tensão muscular, dor de cabeça, dor de estômago, azia, mal-estar, porque ela está trabalhando em excesso, está com uma sobrecarga profissional de funções. Então, se ela não cuidar disso, ela pode chegar no esgotamento mesmo, na fadiga física e mental, que são os sintomas característicos da síndrome de burnout. Então, é preciso estar atento aos sintomas e sinais que o corpo dá, organizar a sua rotina, não ultrapassar os seus limites, exatamente para não adoecer. Porque se chega nesse ponto, a pessoa adoece, pode até levar a uma depressão e ela paralisa, fica estagnada. Agora, Marilene, em que momento, quando a pessoa passa a sentir esses sintomas, que ela percebe que alguma coisa não está legal, em que momento que ela deve não só conversar ali com pessoas próximas, mas procurar realmente um profissional, que realmente ela precisa de uma ajuda profissional e que conversar mais só com um amigo, com um parente, não está mais trazendo nenhum resultado? Olha, quanto mais aumentam os sintomas e persistem os sintomas, ela já deve buscar ajuda médica e psicológica também, porque os níveis de estresse estão muito altos, a ansiedade, ela pode até ter crises de pânico. Então, percebeu que os sintomas estão persistentes, com níveis altos, tem que buscar ajuda porque está precisando realmente para não chegar no ponto de estagnar, de paralisar. Agora, Marilene, existe, por parte de vocês profissionais, vocês conseguem traçar um perfil de pessoas que têm um pouco mais de tendência a sofrer esses problemas de ansiedade? Porque muita gente está trabalhando de home office e às vezes algumas pessoas falam que está excelente, que ela não sente falta de voltar para o escritório, que o trabalho dela está até rendendo mais trabalhando home office, enquanto outras se sentem um pouco isoladas ali do mundo e começam a ter essas crises. É possível se traçar um perfil de pessoas que são mais tendenciosas a terem esse tipo de problema? Olha, Fábio, muitas pessoas se dão muito bem trabalhando em home office, até preferem, né? Mas tem aquelas que não se adaptam,
se perdem mesmo naquilo, e tem as características também dela, ela não consegue ficar sem ter um contato com pessoas, isso prejudica também a produtividade dela. Ela tem que estar sempre com alguém, ela tem que sair, ela tem que conversar. Por outro lado, tem essas pessoas que acumulam muitas funções, não sabem dizer não, são perfeccionistas, querem cumprir tudo no prazo, ficam desesperadas para entregarem o melhor, não respeitam os seus limites, não conseguem colocar, né, falar para aquelas pessoas que são seus superiores que ela está ainda concluindo uma função, não consegue dividir tarefas. Essas pessoas são muito propensas a desenvolverem um quadro de estafa mental mesmo, de fadiga física e mental. Então, é preciso que estejam atentas aos sintomas e sinais que o corpo dá, que a mente dá, aos distúrbios do sono, os distúrbios alimentares, até o humor da pessoa fica mais irritado, e buscar ajuda o quanto antes, ajuda especializada. Marilene, vamos imaginar que, devido à pandemia, esse home office ele deve demorar em muitas empresas mais tempo. Aliás, até fala-se que muitas empresas pretendem adotar isso de uma forma mais incisiva, mesmo quando passada a pandemia. Então, vamos pensar naquele profissional que ele não está ainda sofrendo de ansiedade de uma forma mais drástica, mas que ele percebe que algumas coisas ali incomodam ele, de ele ficar boa parte do dia preso em casa, trabalhando no escritório dentro da sua própria casa. Que tipo de sugestões você daria para essa pessoa para ela desestressar um pouco, para que ela consiga ter a rotina dela de trabalho dentro de casa sem sofrer tanto com ansiedade? É saber equilibrar as funções. Então, tem que dividir os horários. Tem que ter o horário para trabalhar, os horários para se alimentar, horário para dormir, para acordar, e ter os seus momentos de lazer e relaxamento. Então, você precisa encontrar uma forma de mudar um pouco, alguns minutos do dia, o foco do trabalho, o foco das preocupações, distrair um pouco a sua mente com outros assuntos, para poder encontrar o seu ponto de equilíbrio. Não é difícil, começar, comece a se organizar nesse sentido, você vai ver como dá certo, como funciona, como preserva a saúde mental. Nós estamos todos nos adaptando agora nessa nova modalidade. Então, é o dia a dia que vai mostrando onde dá para melhorar, onde dá para mudar. É o dia a dia, mas o importante é ter a consciência de que, se você organizar a sua rotina e tiver um equilíbrio entre todas as funções e tendo alguns momentos para você, para o seu autocuidado, isso vai favorecer muito a sua saúde física e mental e o seu relacionamento com todos dentro de casa e a sua produtividade profissional. Marilene, todo esse nosso papo tem sido bastante enriquecedor aqui e eu queria até abrir um leque, né? Nós estamos falando o tempo todo de pessoas adultas que normalmente trabalham, que estão tendo que trabalhar de casa. Mas também as crianças têm sofrido muito com a rotina, às vezes, do ensino à distância, o fato de ter que estudar ali sem ter orientação próxima do professor, aí quer falar com o pai e com a mãe, só que aí o pai e a mãe estão trabalhando ali no escritório dentro de casa e não pode dar atenção. O que a gente pode fazer para que essas crianças não se estressem tanto, estando dentro de casa boa parte do tempo? As crianças estão, sim, ansiosas, estressadas, algumas mais irritadas, chorando muito. É preciso ter paciência, conversar com as crianças e ter um momento com elas, ter um momento de interagir, tira um pouco do meio digital e é olho no olho com a criança, sabe? É ter uma atividade com ela que ela sinta realmente que você está ali totalmente com ela.
e se organizar. Quando for o horário de estudo, consiga que você esteja junto dela, pelo menos um pouco, dando uma atenção, fazendo com que ela foque a atenção dela no estudo. Então, você pode organizar esse horário com o seu companheiro, com a sua companheira, com a mãe e com o pai, né? Então, um dia você fica um pouco, outro dia é o marido que fica, no outro dia a mulher que fica. Se tiver mais alguém dentro de casa, pode ajudar também. Nisso, vai amenizando um pouco o estresse da criança. O jovem também, procure trazer o jovem para perto. Se ele fica muito tempo, muitas horas dentro do quarto, procure conversar com ele, trazer ele mais para perto, ter uma atividade onde você consiga conversar, perguntar como ele está se sentindo, as emoções dele, observar alguma mudança no comportamento, nas emoções, se necessário for, buscar ajuda especializada para esse adolescente também. A adolescência é uma fase que necessita de uma atenção especial dos pais, que eles precisam estar com os colegas, com os jovens, da mesma faixa etária e não estão conseguindo, então precisam de uma atenção maior. Marilene, uma outra curiosidade que eu tenho, vou até me aproveitar da tua experiência aí como psicóloga clínica, né? Nesse momento que as crianças estão ali dentro de casa, os pais estão ali dentro de casa, esse momento de estresse, né, de ansiedade ali para todo mundo, de uma certa forma as pessoas têm chegado no consultório levando, meio que desabafando às vezes com o psicólogo, até mais do que é de costume quando a pessoa procura um psicólogo. E um outro problema também que eu acho que tem ocorrido, mesmo quando as pessoas elas se desligam do trabalho, dos estudos, elas continuam usando isso daqui, o smartphone ou o tablet, essas tecnologias digitais também para o lazer. Você percebe no consultório que as pessoas estão deixando de fazer mais atividades pessoais, mesmo dentro da própria família, porque elas ficam muito tempo nos meios digitais? Isso tem acontecido sim, porque agora mais do que nunca se usa, né? Nós ficamos o tempo todo quase trabalhando, fazendo uma série de coisas pelo celular mesmo, pelo computador. Então, o que eu tenho alertado as pessoas? Procure ter horário para um período do dia sem internet, sem redes sociais, para que você consiga parar um pouco e conversar com a sua família, olho no olho, com seus filhos, porque o exemplo vem de cima. Então, se os filhos veem que os pais têm lá os horários deles organizados para usarem o celular e para não usar, eles vão seguir isso também. Você também pode mostrar isso como exemplo aos seus filhos. Tem um horário, vai chegando o anoitecer, ensine as crianças, os adolescentes, a saírem um pouco, tirarem um pouco os olhos do celular, do computador, do notebook e ficarem juntos. Na hora das refeições, nada de celular, nada disso, é um conversando com o outro. Procurem se juntar no horário das refeições, porque isso, as emoções dos pais influenciam muito as emoções dos filhos. Então, se os filhos estão muito estressados, você pode ter certeza que ele também está num lar estressado, que os pais também são. Se os filhos são muito ansiosos, os pais também são ansiosos. E as crianças acabam adquirindo esse mesmo comportamento, esse mesmo estado emocional. Marilene Ked, psicóloga, especialista em atendimento clínico. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Tudo que você falou aqui é bastante esclarecedor e de extrema importância para a população nesse momento. Muito obrigada, Fábio. Conta sempre comigo. Um abraço para você e para todo o público. Bom dia, bom trabalho. 2.791 brasileiros morreram vítimas da Covid-19 em 24 horas, período registrado até as 8 horas da noite de ontem.
Agora, são mais de 414.600 óbitos desde o início da pandemia. Quase 15 milhões de pessoas no país já tiveram ou têm o coronavírus. O Brasil completou 50 dias seguidos com a média de mais de 2.000 mortes diárias por Covid. Nesse período, foram registradas 132 mil mortes por Covid no país. O balanço é feito com base em dados das secretarias estaduais de saúde. Paraná, Ceará e Pernambuco apresentam tendência de alta nas mortes por Covid. São Paulo se mantém estabilidade no quadro. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil segue lenta. 33 milhões de brasileiros receberam a vacina, 17 milhões deles já imunizadas com a segunda dose. O estado de São Paulo começou hoje, quinta-feira, a vacinação contra a Covid-19 de idosos com 60, 61 e 62 anos de idade. A expectativa é de imunizar 1,4 milhão de pessoas desta faixa etária. Todas as unidades básicas de saúde, as UBSs da capital paulista, estão abertas para imunização contra o coronavírus, assim como os pontos de drive-thru, os postos volantes. Os drive-thrus oferecem exclusivamente a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca. A primeira dose da vacina Pfizer, que começa a ser utilizada hoje aqui na capital paulista, será aplicada nas 468 UBSs, que também contarão com as imunizantes da AstraZeneca e da Coronavac. Esta última apenas para aplicação da segunda dose. Todas as pessoas que integram os públicos da campanha podem acessar o site Vacina Já para confirmar o pré-cadastro. Essa etapa também pode ser feita pelo aplicativo WhatsApp. Para preencher o formulário, é necessário mandar uma mensagem para o número 11 95 220 2923. Vou repetir, 11 95 220 2923. E vamos aqui com mais notícias. O deputado Castelo Branco, do PSL, apresentou indicação 1648 de 2021, que propõe ao governo do estado a inserção no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 dos portadores de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. O parlamentar argumentou que essa doença é provocada pela degeneração progressiva do neurônio superior do cérebro e do inferior da medula espinhal. Por esse motivo, os neurônios perdem a capacidade de transmitir os impulsos nervosos que dão origem à doença. Semanalmente, 8 brasileiros são diagnosticados com ela e é necessário disponibilizar meios para que o paciente possa dar continuidade de suas funções cognitivas, sensitivas e melhorar a sua qualidade de vida. Outra notícia que eu quero enfatizar aqui, a farmacêutica americana Pfizer anunciou que deve faturar somente neste ano 26 bilhões de dólares, equivalente a mais de 140 bilhões de reais, com a venda de vacinas contra a Covid-19, produzida em parceria com a BioNTech. A previsão anterior era de que o faturamento fosse de 15 bilhões de dólares. No primeiro trimestre deste ano, a empresa já ganhou 3 bilhões e 500 milhões de dólares com seu imunizante. Em 2021, a previsão da Pfizer é entregar 1 bilhão e 600 milhões de doses, sendo que ao menos 100 milhões devem ser para o Brasil. Já em 2022, a farmacêutica vai fabricar pelo menos 3 bilhões do imunizante. Ontem, o Canadá autorizou o uso da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos de idade. É a primeira nação do mundo a permitir a imunização dessa faixa etária.
Nos próximos dias, os Estados Unidos também devem iniciar a aplicação em adolescentes. E vamos falar agora sobre os direitos e religião. O papel da liberdade de religião ou crença no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Bom dia, deputada Damares Moura. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Eu que agradeço estas ricas oportunidades que temos de conversarmos aqui sobre temas que são relevantes para a sociedade. E eu aproveito, então, para cumprimentar todos os nossos ouvintes e telespectadores. Deputada, por gentileza, explique para a gente, para o nosso público espectador, o que é um encontro de pesquisa sobre direito e religião do qual a senhora participou recentemente. Bem, em virtude do avanço que a liberdade religiosa ele tem tido aqui no estado de São Paulo, chamou a atenção de outras entidades, especialmente a aprovação da Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que é a primeira legislação do Brasil sobre este tema. E, desta forma, no dia de ontem, nós fomos convidados a apresentar um trabalho, na verdade, de natureza acadêmica, não é? Sobre a liberdade religiosa, a frente parlamentar que nós criamos na Assembleia Legislativa em defesa da liberdade religiosa e a lei estadual no 7º encontro de pesquisa sobre direito e religião. Quem realiza anualmente estes encontros é o CEDIRE, é o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, que é um braço da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E o mais interessante e honroso, não é, para o nosso mandato, é que, além desta apresentação que eu mesma pude fazer, e foi em forma de um trabalho acadêmico, nós ainda tivemos notícia de que outros pesquisadores também submeteram, neste 7º encontro de pesquisa sobre direito e religião, submeteram trabalhos acadêmicos tratando da Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que eu tenho a honra de ser autora e que foi sancionada pelo governador no último mês de março. Não é? Portanto, nós nos sentimos bastante recompensados porque é um trabalho que está sendo didático, porque também é a intenção de que uma legislação dessa natureza, que consagra, não é, de forma muito clara o exercício de um direito fundamental, que ela seja multiplicada, não é, por outros estados da federação, outros municípios. Nós desejamos que este tema realmente ganhe o lugar que ele merece estar, porque, afinal, estamos falando de sentimento religioso e esse que é tão caro à dignidade das pessoas. E eu imagino, deputada, que para a senhora é um orgulho, né, de ver um projeto que nasceu no seu gabinete, que virou lei e que agora outros estados acabam pegando ele como parâmetro para criar algo similares, adaptar, obviamente, a realidade de cada estado, mas que consiga multiplicar esse conhecimento. Agora, qual que foi a tônica do evento? O que tanto foi discutido lá? Explique isso para a gente, por gentileza. Bem, este é um evento já bastante tradicional da Universidade Federal de Uberlândia, que tem este centro brasileiro de estudos e pesquisas sobre direito e religião. Então, eles estão aí numa jornada de ações e de eventos que, por exemplo, iniciou no dia 4 de maio com a realização de um seminário ibero-americano. Então, foram convidadas autoridades em direito e religião de várias partes do mundo, não é, para se apresentarem neste evento de abertura, que foi um simpósio ibero-americano de direito e religião. E, na sequência,
eles passaram a desenvolver diariamente painéis para a apresentação de trabalhos acadêmicos vindos de todas as partes do Brasil, neste esforço de tornar direito e religião, 2 temas também objeto da academia, objeto de pesquisa, objeto de debates, e também estão realizando, porque o evento segue, ontem foi uma das etapas, onde pude fazer a apresentação do nosso trabalho em defesa da liberdade religiosa aqui na Assembleia Legislativa, foi um case que eles chamaram de experiência legislativa na defesa da liberdade religiosa, e eles seguem agora com painéis em língua inglesa, porque, de fato, o evento ele tem um caráter intercontinental e ele reúne autoridades do mundo inteiro para reforçar, ampliar e fortalecer, não é, a defesa do direito e a pesquisa e a academia, que são importantes neste contexto de fortalecimento desse direito. Deputada Damares Moura, explique para o nosso espectador que às vezes ele está nos assistindo em casa e ele fica na dúvida qual que é a relação do direito com a religião. Como que a senhora poderia explicar isso para quem está em casa, para que ele entenda a importância desses assuntos estarem ali na mesma sintonia? Você sabe que é uma fórmula até bastante lógica, não é? Exercer o direito de professar, aliás, professar uma religião exige, por parte do ordenamento jurídico, garantias para fazê-lo. Não é possível você professar, você escolher livremente, professar livremente e se organizar em torno da religião que escolheu, se não houver um ordenamento jurídico que lhe garanta esta possibilidade. Portanto, a relação entre o exercício de uma religião ou a profissão de uma fé e o direito é uma relação bastante, é uma relação necessária, é uma relação imprescindível. E tendo em vista, inclusive, dados que eu apresentei ontem no trabalho acadêmico junto à Universidade Federal de Uberlândia, de que os números apontam, especialmente de um instituto que mapeia a demografia religiosa no mundo, que é o Pew Research Center, o mais acreditado instituto que faz esse trabalho, aponta que não há uma expansão do direito à liberdade religiosa no mundo. Aliás, existe um aumento das restrições, tanto as de natureza governamental, quanto as de natureza social, né? Portanto, é um problema que desafia o mundo, não apenas a nós, brasileiros, não é? As restrições e a intolerância religiosa no mundo, ela avança. E a forma de garantirmos que as pessoas escolham, professem e se organizem livremente em torno da religião é exatamente ampliando o direito, é exatamente fortalecendo em nosso ordenamento jurídico, não é, as garantias ao exercício pleno desse direito, sem restrições em razão das escolhas religiosas. Então, a relação entre religião e direito é uma relação direta, porque há muitos países do mundo, mais de 30 deles, onde as pessoas não têm o direito de professar livremente uma religião. Então, olha como o direito pode ser determinante para que as pessoas professem a sua fé sem que sejam privadas de direitos por essa razão. A senhora é coordenadora da Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa aqui dentro da Alesp. A senhora se dá por satisfeito pelas conquistas já dessa frente parlamentar ou a senhora acha que ainda tem muito o que ser feito dentro dessa frente parlamentar aqui na Alesp? Então, eu penso que qualquer projeto que a gente empreende, ele sempre pode ser feito muito mais. É essa visão que eu tenho de tudo aquilo que a gente se propõe a realizar. Por outro lado, eu não posso deixar de registrar que
superou as nossas expectativas em 2 anos de mandato, as realizações dessa frente parlamentar. Isso eu preciso registrar porque os resultados do nosso trabalho precisam ser conhecidos e precisam ser publicizados para a população, para que a população entenda, né, que no parlamento existem ações muito sérias e muito comprometidas com o resultado. E se alguém ainda se indaga sobre a importância de ocupar o parlamento com um tema como a religiosidade, eu queria esclarecer que a religiosidade ela pode ser para o indivíduo aquilo que é de mais relevante na sua vida. Né? Há pessoas que abririam mão de bens materiais, abririam mão de carreiras, abririam mão de outros bens jurídicos, inclusive, em favor da sua fé. Porque para aqueles que têm fé, a fé pode ser exatamente o que lhe sustenta. Né? Portanto, e no Brasil, que nós somos quase 90% de indivíduos, segundo o último censo, que declaram ter uma religião, né? A religiosidade no Brasil é algo extremamente presente na vida do brasileiro e no seu cotidiano. Por isso que, para nós garantirmos que a religiosidade das pessoas seja exercida na sua plenitude, sem privação e restrições, é para o Brasil um elemento de importância, às vezes, fundamental para a vida das pessoas. Então, essa frente parlamentar, em 2 anos, ela conseguiu trabalhar 4 pilares que já avançaram com resultados, que é o pilar da captação de dados ou canal de denúncia da intolerância religiosa no Estado, o pilar da construção de políticas públicas que nós já estamos indicando ao governo do Estado em breve para combater intolerância religiosa, especialmente nas escolas, não é? O pilar da criação de legislação, e deste já nasceu 2 legislações aprovadas e sancionadas, que foi o direito à liberdade religiosa na pandemia, e agora a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que é a primeira do Brasil, com 73 artigos, ampla e inclusiva, e o pilar, finalmente, da capacitação. Porque a frente parlamentar se pretende educativa, no sentido de tornar aptas pessoas que já são ativistas, ou juristas, ou líderes religiosos da sociedade civil, para defenderem este direito com adequação, com conteúdo próprio, legítimo, para a boa defesa da liberdade religiosa, sem equívocos e sem criar outros ambientes de intolerância, porque a defesa da liberdade religiosa feita de forma inadequada pode também gerar intolerâncias. Deputada doutora Damares Moura, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns a todos vocês da Rede Alesp, que sempre trazem conteúdos tão ricos e necessários para que a nossa população tome conhecimento das ações do parlamento e o que acontece em nosso estado e no Brasil. Muito obrigada, um abraço também aos nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia, boa tarde, deputada. Grávidas e puérperas com comorbidades. Pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades serão vacinadas contra a Covid-19 a partir da próxima semana em São Paulo. O anúncio foi feito ontem pelo governo do estado. A vacinação de gestantes e puérperas, aquela que acabou de dar à luz com comorbidades acima dos 18 anos, terá início a partir do dia 11 de maio. O governo paulista estima que 100 mil mulheres componham esse grupo. As gestantes com comorbidades poderão ser vacinadas em qualquer idade gestacional. Já as puérperas serão vacinadas com o prazo de até 45 dias após o parto. No mesmo dia, 11 de maio, começam a ser vacinadas as pessoas com deficiência permanente e que tenham entre 55 e 59 anos de idade.
e recebam o benefício de prestação continuada de assistência social. Desse grupo, fazem parte cerca de 30 mil pessoas e elas precisarão comprovar o recebimento do benefício. A taxa geral de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, para pacientes com Covid subiu por 3 dias seguidos na cidade de São Paulo, acendendo um alerta de pressão no sistema de saúde. No domingo, dia 2, 79% dos leitos de UTI estavam ocupados na capital paulista. O índice chegou a 80% na segunda-feira, dia 3, e a 81% na terça. O crescimento de 1 ponto percentual ao dia preocupa as autoridades da saúde. No dia 27 de abril, 3 hospitais municipais da capital estavam com 100% dos leitos de UTI ocupados: São Luís, Gonzaga, Cruz Vermelha e Santa Isabel. Na terça-feira, subiu para 5 o número de hospitais com lotação máxima de UTI: Hospitais Tiradentes, Brigadeiro, José Storopoli, Cruz Vermelha e Santa Casa de Santo Amaro. Apesar da abertura de novos leitos, os pacientes graves também têm ficado mais tempo internados. O tempo médio de internação em terapia intensiva chegou a 19 dias no primeiro trimestre de 2021, um aumento de quase 30% em comparação com o ano passado, quando a média era de 15 dias. Em 5 de março, 681 pessoas estavam internadas em UTIs na capital, ocupando 81% dos leitos. Um mês depois, mais de 5 mil pacientes precisavam do atendimento intensivo. O número total de pacientes caiu na segunda quinzena de abril, mas em uma proporção menor que a da subida registrada em março. Hoje, são 3.652 pessoas em UTI, 36% a mais que 2 meses atrás. Vamos falar agora sobre Semana de Prevenção das Deficiências de Visão. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Marcelo Panico. Ele é porta-voz da Fundação Cuidados de Portadores de Deficiências Físicas. Olá, Marcelo Panico, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você por ter aceito o nosso convite, Marcelo. Marcelo, explica pra gente, por gentileza, o que foi o Abril Marrom. Sim, o Abril Marrom é uma campanha de alerta e prevenção a doenças da visão, ok? Foi um movimento da sociedade civil, muito articulado, que propiciou aí a gente marcar esse mês como uma prevenção de doenças da visão, né? Trabalho na Fundação Dorina Noil para Cegos, uma fundação que trabalha com reabilitação e habilitação de pessoas cegas e com baixa visão. Então, esse mês, para nós, é muito importante para que não só a área de saúde, mas todas as áreas envolvidas de educação e de prevenção possam minimizar aí os grandes problemas das doenças da visão, ok? Marcelo, para entender, que o nosso espectador consiga entender em casa, essa é a primeira vez que existe essa campanha Abril Marrom ou já teve outras campanhas desse tipo antes? Sim, já ocorreram outros anos que é marcado no mês de abril com essa campanha. Aí que a mídia e também todos tomem maior conhecimento, porque é uma campanha muito importante, interessante. A gente vai falar mais à frente aqui que 80% das doenças da visão poderiam ser evitadas se pré-diagnosticadas com antecedência, né? Então, já existe há alguns anos, existem projetos de leis, mesmo leis aqui estaduais, que marcam aí a semana de prevenção de doenças
da visão e também o mês de abril como um mês importantíssimo para a gente lembrar que pelo menos uma vez ao ano devemos procurar preventivamente os oftalmologistas, ok? Eu sou uma pessoa cega, com baixa visão, e sei o quanto é importante. Marcelo, você falou desses 80% das deficiências visuais que poderiam ser evitadas com diagnóstico precoce. E quando eu vi esse índice aqui, eu fiquei assustado, né? Então quer dizer que normalmente as pessoas só procuram um oftalmologista quando realmente elas estão sentindo um problema muito sério, as pessoas não fazem exames de rotina na visão? Sim, Fábio, infelizmente, sim. 80% das doenças da visão poderiam ser evitadas se diagnosticadas precocemente. As pessoas só procuram um oftalmologista quando sentem alguma dor, uma dificuldade de enxergar. O que é ruim, e como eu disse, poderiam muito ser evitadas as doenças se a gente procurasse pelo menos uma vez ao ano o oftalmologista, ok? Eu cito aqui doenças como glaucoma, diabetes congênitas, que são doenças que, se diagnosticadas no início, elas são tratadas pelo resto da vida com ótimos medicamentos e não ocasionariam a cegueira ou mesmo a baixa visão, ok? Então, mais uma vez, vale a recomendação. Procure, pelo menos uma vez ao ano, o seu oftalmologista. Marcelo, qual que é a diferença entre cegueira e deficiência visual? Sim, Fábio, a gente chama cegueira e baixa visão. A cegueira, ao contrário do que todos pensam, é aquela minoria das pessoas que geralmente é estigmatizada, com óculos escuros, a bengala, né? E ela só tem uma percepção de luz. Algumas nem percepção de luz têm. E baixa visão, que é a grande maioria das pessoas que não enxergam, são aquelas que têm 30% ou menos da sua visão no melhor olho com a melhor correção. Então, não adianta colocar óculos, ou lente de contato, ou transplante. Ela enxerga muito pouco. No meu caso particular, do olho esquerdo, eu não enxergo nada. Então, meu olho esquerdo, eu sou cego. Do olho direito, eu enxergo somente 2%. Só que o meu globo ocular, ele foi preservado, ele é perfeito. Então, o uso de óculos escuro ou bengala me atrapalha muito. Eu utilizo o cão-guia, né? E ele me ajuda bastante aí na independência e locomoção, ok? Eu quero pegar o gancho nisso que você acabou de falar, Marcelo. Você falou sobre cão-guia. E às vezes, realmente, eu acabo vendo pessoas andando pelas ruas aqui de São Paulo com cão-guia. Você percebe que facilita muito a vida daquela pessoa que tem uma baixa visão, que tem um problema ali visual. Quando ela está com o cachorro, ela se sente segura e você vê ela frequentando os mesmos lugares que todas as outras pessoas que enxergam estão frequentando. É muito difícil uma pessoa ter acesso a um cão-guia como esse? É caro? Como é que uma pessoa que tem baixa visão, que tem cegueira, consegue ter um animal que eu acredito que tem um adestramento todo especial ali para ele ser tão companheiro em todas as horas, né? Sim, Fábio, o cão-guia ele ajuda muito na liberdade, independência, locomoção e principalmente na inclusão social. Ele é um fator fundamental de quebras de barreiras e aproximação entre a pessoa que enxerga e a pessoa cega. Só que, lamentavelmente, nós temos muito poucos cães-guias no nosso país. Embora existam leis, inclusive uma lei federal, que permita que ele ingresse e permaneça em qualquer lugar público ou privado do país, as pessoas desconhecem essa lei e muitas vezes a gente acaba sendo importunado por conta desse nosso amigo e companheiro que está em todos os locais. Nesse sentido,
alguns fatores são complicadores da gente ter um número grande de cães-guias no nosso país. Um deles é o fator financeiro, realmente. O cachorro passa por 2 anos de um treinamento. Esse treinamento ele é custoso, ele é caro. Porém, a pessoa cega ela não tem nenhum custo com relação a isso. O cão é doado para a pessoa cega, só que depois, é óbvio, tem o custo mensal de cuidados desse cão, e são alguns fatores impeditivos. Outra questão que eu gostaria de colocar são a formação de instrutores, né? São diferentes de treinadores de cães, né? São instrutores de cães-guias que têm que, além de adestrar o cachorro, instruí-lo a tomar decisões, como, por exemplo, o momento de atravessar a rua, achar a porta do ônibus, a porta de entrada e saída dos estabelecimentos, ele precisa também entender da deficiência visual, né? Da pessoa cega e com baixa visão, ok? Marcelo, atualmente as pessoas acabam utilizando muito da tecnologia digital para trabalhar, para estudar, nos momentos de lazer. Nós estamos numa pandemia, eu até entrevistei agora há pouco uma psicóloga falando sobre o trabalho home office, né? Então as pessoas ali ficam boa parte do dia trabalhando. Quando elas terminam o trabalho, elas querem um momento de lazer, o que elas vão fazer? Vão assistir um filme de novo ali na frente de um equipamento digital. Você que faz parte da Fundação Dorina No Will, existe algum tipo de pesquisa, levantamento? O quanto nos últimos anos esses aparelhos eletroeletrônicos, a utilização exacerbada deles por muitas horas seguidas, tem causado mais problemas na visão das pessoas? Sim, a Fundação não poderia te passar esses dados nesse momento, sim, mas a gente tem aí entendido que o uso excessivo, por exemplo, de equipamentos, principalmente por conta da luminosidade, pode causar aí um cansaço, principalmente um cansaço na visão. Então, novamente, eu recomendo às pessoas a procurarem a questão médica, a questão de saúde, o seu oftalmologista, para relatar essas dificuldades, até mesmo para que tenha um recurso óptico para um descanso da sua visão, né? Você muito bem colocou, hoje a pessoa ela acaba descansando aí a parte psicológica, procurando assistir algo na TV ou no seu computador, ou mesmo lendo nos seus telefones celulares, né, smartphones, com letras muito pequenas. Isso acaba provocando um desgaste realmente da visão, né? Então, acho que dados médicos e também o acompanhamento do seu médico seria a melhor indicação. É assim que nós fazemos lá na Fundação Dorina. E aproveitar, retomar o Abril Marrom para lembrar disso, porque a gente acaba esquecendo de que também no momento de lazer os nossos olhos precisam descansar, né? Então, essa a mensagem que eu passo aqui. Marcelo Panico, porta-voz de Fundação de Cuidados de Portadores de Deficiências Visuais. Eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço, Fábio, agradeço a TV Alesp pela oportunidade. Qualquer dúvida e também se as pessoas ficarem interessadas, eu recomendo que procurem o site da Fundação Dorina No Will para Cegos, fundação que tem 75 anos na habilitação e reabilitação de pessoas cegas e com baixa visão. E agradeço a oportunidade. Um ótimo dia a todos. Marcelo, pode até falar, você está com o site aí, você pode falar o site se você tiver com ele aí. Sim, eu aconselho entrar no site da Fundação Dorina No Will, vou soletrar No Will, é Nowill, ok? E é isso. E antes de me despedir, Fábio, eu gostaria de fazer uma autodescrição da minha pessoa para que as pessoas cegas que estão me assistindo saibam como eu sou. Eu sou um homem branco, 52 anos de idade, sou calvo, com poucos cabelos grisalhos, estou vestindo aqui um terno preto com camisa branca, tem um smile da Fundação Dorina No Will, que é um smile amarelo com óculos escuro. Muito obrigado, ótimo dia a todos. Bom dia, bom trabalho, Marcelo. Obrigado.
E o Jornal da Rede Alesp vai para um pequeno intervalo. Nós voltamos já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.